Aqui tá gravando também. Vamos lá. Olá pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Soidial Brasil e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o processo de esportivização do Soidial. Bom, como todos sabem, o processo de esportivização é um fenômeno que acontece desde a antiguidade e que se consolida nos dias de hoje no esporte moderno. O esporte moderno ele tem um conceito específico que muitos autores discutem e apresentam pra gente e que a gente deve levar em consideração quando analisa alguma prática esportiva para saber se ela tem as configurações do que a gente chama de esporte moderno. Bom, eu trouxe aqui para vocês um autor chamado Alan Gutman. Esse cara aqui é fantástico, o livro dele fala sobre do ritual ao recorde, então ele explica todo esse processo de esportivização, desde do que ele chama de esporte primitivo até o esporte moderno hoje. Então um dos elementos importantes para a gente considerar um esporte moderno são na verdade 7 elementos específicos. Então a gente tem a popularização, a gente tem a padronização, a gente tem a racionalização, a gente tem a burocratização, a gente tem a institucionalização, a gente tem o processo de equanimidade, ou seja, aquilo que eu coloco o esporte como um acesso a todos em igualdade e igualdade de competições. E por último, o processo de quantificação. Ou seja, esses 7 elementos são importantes para definir se um esporte é moderno ou não dentro da teoria acadêmica, obviamente. Então, a partir desses 7 elementos, eu observo o Soidial e vejo que ele passou por várias etapas diferentes, né, até se consolidar hoje como um esporte moderno. Eu tenho também, não só o Soidial como esporte moderno, mas eu tenho o Soidial como esporte tradicional da cultura chinesa, ou seja, essas duas manifestações não são excludentes. Eu tenho o esporte moderno, Soidial, e por outro lado, fazendo parte do mesmo contexto social, eu tenho o esporte tradicional, a luta tradicional, a arte marcial tradicional chinesa. Então, pensando nisso, a gente tem que retornar para os primórdios do Soidial e pensar o Soidial em primeiro lugar como uma arte marcial, que é a sua origem principal, né? Então, não posso me descolar desse pensamento que o Soidial tem na sua história, na sua raiz, no seu percurso, essa dimensão marcial muito importante. Então, a partir disso, eu tenho um desenvolvimento do Soidial que ele começa a se modificar na dinastia Han, quando ele começa a ser tratado como esporte militar cerimonial, ou seja, ele passa a ser um esporte demonstrativo e competitivo também, né? Mas mais demonstrativo nesse sentido porque ele se manifesta dessa forma nas festividades pós-batalhas, ou seja, nas festividades de comemoração. Então ele passa a ser um esporte cerimonial, ele é muito importante, né, para a sociedade da época. Depois eu tenho um processo de institucionalização do Soidial, que é quando ele passa a ser um elemento ou um critério de avaliação para você fazer promoção na carreira militar, ou seja, quanto mais alta é a sua patente, mais perito você tem que ser no Soidial, ou seja, ele é um critério de avaliação e isso começa na dinastia Song. Isso perdura por várias outras dinastias, mas o start desse processo se dá na dinastia Song. Como competição efetivamente começa na dinastia Yuan, na dinastia mongol chinesa. Então você tem várias competições entre equipes chinesas e mongóis dentro de festividades e de eventos organizados para isso. Então ele começa a se estruturar realmente como um esporte. A partir disso eu tenho a popularização das competições durante a dinastia Ming, ou seja, aquele processo da dinastia Yuan que começa com as competições entre equipes chinesas e mongóis, ele se alastra, ele aumenta, então sai da esfera militar e passa para a esfera popular na dinastia Ming. Durante a dinastia Qin, ou seja, no último império, né, antes da fundação da República do Kuomintang, o Soidial ele começa a ser restringido, né, ou seja, ele é restrito a uma elite específica. Então ele começa a ser um elemento não mais competitivo, mas um elemento que ele faz parte de um processo de formação de soldados e de guardas imperiais, restrito aos
soldados da etnia Manchu especificamente. E obviamente esse impacto, essa restrição, essa elitização é que causa efeitos perversos no Shuaijiao da China, que acaba desaguando num número reduzido de professores durante a transição da dinastia Qin para a Primeira República. Bom, durante a Primeira República eu tenho um processo de recuperação das práticas antigas chinesas, das artes marciais de uma maneira geral, da cultura chinesa propriamente dita, que estava sendo perdida por conta do último império, da última dinastia. Bom, esse processo resultou em várias ações que o governo estabeleceu. Uma delas é a fundação da Escola Central de Nanjing, que também tinha lá no seu repertório curricular o Shuaijiao. Posteriormente, na República Popular da China, de Mao Tse-tung, a gente tem uma retomada inicial do Shuaijiao, ainda pegando um pouco carona no movimento que se iniciou na República da China. Eu tenho ainda um processo inicial de recuperação disso. Porém, durante um período de 3 décadas, a China de Mao deu mais ênfase, acabou dando mais ênfase ao Wushu moderno como um esporte que representaria a China de maneira adequada. Mas por outro lado, a partir do ano de 2000, a China recupera esse movimento de valorização do Shuaijiao, principalmente inserindo e valorizando as ações das universidades, promovendo o Shuaijiao na China. Então você tem um grande movimento de esportivização do Shuaijiao nesse período. Entretanto, na década de 1950, você tem o início da padronização das regras de competição do Shuaijiao. Obviamente que isso foi uma semente plantada, mas que vem se desenvolvendo até os dias de hoje. E hoje você tem uma organização institucional na China muito forte, estabelecendo o Shuaijiao como um esporte realmente com característica do esporte moderno. E daí a gente tem um desenvolvimento, tanto nas universidades, pensando no Shuaijiao como uma modalidade esportiva de grande importância para a China, como você tem mestres hoje ensinando o Shuaijiao na China em vários lugares diferentes. O Shuaijiao também acontecendo nas praças, por exemplo, com práticas e competições locais, como se fazia ainda no final da dinastia Qin. Bom, pessoal, é isso, o que eu queria falar para vocês hoje sobre o Shuaijiao se resume nisso. A gente tem que pensar que o Shuaijiao hoje é um esporte moderno, mas também é um esporte, uma arte marcial tradicional. Então, por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like aí pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque vocês vão recebendo várias notícias de vários vídeos diferentes mais pra frente, ok? Muita coisa ainda temos para falar, ok? Um abraço a todos. Até lá.